Então, convido agora, dando continuidade ao nosso seminário de assistência técnica pública e gratuita para projeto e construção de habitação de baixa renda, o arquiteto Gilson Paranhos, que é presidente da Companhia de Habitação do Distrito Federal, CODEAB, DF, para apresentação de painel com relatos de casos onde a assistência técnica já está implantada. Por favor, arquiteto, nosso aplauso ao nosso próximo palestrante, por favor. Formado em arquitetura e urbanismo, Gilson Paranhos tem ampla experiência em projetos de macrozoneamento no entorno do Distrito Federal, como integrante da equipe da extinta Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Foi diretor técnico da fábrica de argamassa da TerraCap, que é a agência de desenvolvimento do Distrito Federal. Participou em Salvador da equipe da fábrica de equipamentos comunitários na execução de creches e escolas. Trabalhou com o arquiteto João Filgueiras Lima, o notável e conhecidíssimo Lelé, nos projetos dos hospitais da Rede Sara e em projetos de moradia popular na Bahia. Executou cerca de 200 projetos e 60 obras, entre elas o Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a reforma do Hospital de Base de Brasília e o Hospital de Oncologia de Natal, no Rio Grande do Norte. Destacou-se na premiação de concursos e bienais. Presidiu o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB Nacional, e do Distrito Federal, e também atuou pela aprovação no Congresso Nacional do projeto de criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU. É paulista de Pedregulho, tem 59 anos e mora em Brasília desde 1970. Eu quero dizer que eu tive muito trabalho para tornar conciso o currículo do nosso palestrante, que mostra que estamos todos diante de um profissional muito experiente. Antes de transferir a palavra em definitivo ao arquiteto Gilson Paranhos, relembro que esse seminário é uma realização do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Santa Catarina, com patrocínio do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, e da BBA, Sistemas para Envidraçamentos, além da parceria institucional da Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Municípios, do Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina e da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional de Florianópolis. Então, com a palavra, por favor, arquiteto Gilson Paranhos. Boa tarde a todos. Essa coisa de currículo, eu lembro de um colega meu, arquiteto, logo que eu formei, que falou assim que a coisa mais importante para o arquiteto é ter criatividade para fazer currículo. Currículo muito grande quer dizer que a pessoa está já idosa, mas isso não quer dizer muito, não. Queria agradecer muito a Vânia e todo o pessoal do IAB. Eu acho que essa luta nossa, ela tem e deve continuar, porque nós precisamos tirar a arquitetura da teoria e passar para a prática, né? Acho muito importante essa colocação do Tiago, quando ele diz que... Como é que vai para frente aqui? Agora sim. Você aponta para o projetor, tá, Gilson? Mas eu acho que é importante a gente perceber que a gente tem que tirar a arquitetura do papel. E é isso que a gente tem que focar um pouco na questão da lei da assistência técnica. O Clóvis, que é quem pensou essa lei, ele coloca isso muito. Gente, não vamos preocupar muito em normalizar leis, não. O país tem muita lei, né? Nós temos alguns problemas sérios com relação à assistência técnica, que eu queria colocar antes da nossa fala, que é normal. Num país onde o capital, onde o ser humano é colocado em segundo lugar, o capital em primeiro lugar e os números matemáticos sobrepõem as decisões e as necessidades das pessoas, é lógico, qual é o principal problema da nossa lei? É jurídico e o Tribunal de Contas da União, né? Como atender o Tribunal de Contas? O que é importante é que as pessoas que estão nas periferias, nós precisamos atendê-las. Sabemos, quem é arquiteto sabe, que o remédio que atende a uma pessoa não atende a outra, que o atendimento é pessoal, e nós temos que ter coragem de fazer isso, né? Por que a saúde atende a uma pessoa diferente da outra? Por que a educação atende a uma pessoa que é diferente da outra? Por que e na arquitetura nós temos, sim, que fazer aquela casinha igual para todo mundo e achar que ela vai ficar ali dentro, né? Eu estou trabalhando em Brasília, no Distrito Federal, estou
e não sei se amanhã estarei na presidência da CODAB. E o que a gente está procurando fazer é atender a uma realidade bastante complicada. Em 2010, Brasília estava com 2.570.000. Nós estamos com 2.914.000. Se você fizer uma conta, você vai ver que a cada ano 70.000 pessoas vão para Brasília. 70.000 pessoas por ano. Essa é a capital federal. Então, a gente tem um problema sério nisso daqui, né? Ainda não aprendi. Na parte de cima, isso. De cima. Isso. Pois é, mas não está aí. E aponta lá. Isso. É que tu tem que apontar para o projetor lá. Agora foi. Ali dá para a gente perceber que essa estatística é do PNAD 2012, do IBGE. Se a gente considerar 70.000 pessoas, a gente vai ver que Brasília é a terceira cidade no país em número de habitantes. Não dá para entender isso lá. Quem vive lá desde 1969 percebe que isso é uma loucura. Nós não conseguimos absorver essa realidade, não só como moradores, como sociedade, mas o próprio governo não consegue entender isso. Não dá para trabalhar com a rapidez e a velocidade que a gente precisa trabalhar. O processo migratório, principalmente do Nordeste, Sudeste, 13% do Centro-Oeste. Está difícil aqui. Déficit habitacional. A gente começa a perceber o Distrito Federal, o total relativo, 14,1. Quando você procura no restante do país, você vai encontrar aqui o Amazonas, com 16,7, e vai encontrar o Maranhão, cadê o Maranhão? Com 22. O restante, o percentual de Brasília é maior do que o restante do país. O que quer dizer isso daqui? É o déficit habitacional que acontece no Distrito Federal. Nós temos o terceiro, e quando a gente faz a conta, a gente vai ver que a gente está quase em segundo lugar, com percentual do déficit habitacional no Distrito Federal. Então, isso nos assusta. Na prática, a gente teria que trabalhar, o nosso déficit é em torno, se a gente considerar 2018, de 160 a 180 mil unidades habitacionais. Para vocês terem um parâmetro, a gestão passada em 4 anos entregou em torno de 10 mil unidades. Então, a nossa situação é bastante complicada em Brasília, né? O que a gente faz? A gente procura, isso aqui é uma prospecção de áreas, né, onde nós queremos chegar. Esse número aqui são áreas que a gente já estava trabalhando. Esse último mês, nós fizemos uma prospecção para trabalhar em torno de 200 mil unidades habitacionais, para a gente ver se chega em 40, por aí. Nós fizemos um histórico da questão habitacional. Um empreendimento estava demorando em torno de 7 anos para ser viabilizado no Distrito Federal. Aprovações, burocracias, aprovações de projetos urbanísticos, ambientais e as burocracias que levavam ao empreendimento. Nós temos, no Distrito Federal,
essas cidades todas são cidades satélites que estão dentro do Distrito Federal. Então, nós fizemos um levantamento da faixa... Essa é a faixa 2. A gente percebe que... Aí... A faixa 1. Na faixa 1, nós temos essa cidade, que é Ceilândia, com quase 30 mil unidades habitacionais de déficit. E aqui nós temos um gráfico das cidades em número de pessoas e de famílias precisando de habitação. É lógico que nós sabemos que essa fila ela tem que ser repensada. Nós estamos fazendo um levantamento profundo nela, fazendo cruzamentos, mas essa é a realidade que tem nos assustado nesses 6 meses de trabalho. Na faixa 2, a diferença é pequena, né? E na faixa 3, altera um pouco, mas a gente vê que as mesmas cidades têm as suas dificuldades. Entrando diretamente na assistência técnica, nós entramos na CODAB em janeiro, recebemos já no segundo dia um decreto que nos travava durante 90 dias. Durante 90 dias a gente não podia fazer nenhum contrato, contratar ninguém, etc. Então, quando foi em começo de abril, a gente começou a trabalhar com 2 objetivos: assistência técnica para as famílias de baixa renda, concurso público de projeto. Por que isso? Isso são as bandeiras que o IAB, que a gente tanto discute, tanto acredita dentro do IAB. Nós fomos parar dentro do governo, do Distrito Federal, a partir de uma luta técnica e política que o IAB fez no Distrito Federal. Esse grupo começou há uns 2 ou 3 governos passados. É lógico que o IAB sempre teve essa luta, mas de 3 governos passados a gente percebeu que a gente tinha que falar menos e agir mais politicamente. E a gente começou a fazer uma batalha concreta, não só técnica como política. E quando foi nas últimas eleições, o IAB passou a ser ouvido com bastante seriedade. E, para nossa surpresa, logo que os candidatos sempre iam lá e diziam não, porque era importante a presença do IAB, mas era conversa nesse último governo, o governador chamou a gente para conversar e, logo que assumiu, nos chamou para participar do governo. Nós estamos com uma equipe pequena, mas são 3 pessoas diretamente envolvidas, tanto na secretaria quanto na presidência da CODAB, na Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Território, e principalmente na frente da AGFIS, que é a Agência de Fiscalização. Somos os 4 arquitetos e, lógico, a partir daí nós levamos uma equipe grande para trabalhar com a gente de arquitetos. Por que eu estou falando isso? Porque, na maioria das vezes, nós não acreditamos no potencial que nós temos. Não é à toa que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer fizeram a diferença, não é à toa que Jaime Lerner fez a diferença, não é à toa que no Pará, lá em Aracaju, quando os arquitetos entraram nas questões da cidade, eles fazem a diferença. Eu converso com os colegas, conversava hoje com o Tiago, Rafael, a questão da intuição que o arquiteto tem é muito importante e nós damos pouco valor a isso. O arquiteto ele tem uma abrangência da cidade e nós temos que acreditar nessa intuição e agir. Nós
começamos a implantar os postos de assistência técnica, implantamos nesses 5 meses, 4 a 5 meses, 5 postos de assistência técnica que já estão em funcionamento, e esses 3 postos, esses 3 está em implantação. Esse aqui hoje, especialmente, o pessoal foi lá para ver a locação do espaço. É importante a gente perceber que, logicamente, os postos estão sendo locados nas periferias, nas áreas mais pobres da cidade. O primeiro posto do Sol Nascente, dizem que aqui é uma das maiores cidades, uma das maiores favelas do país. A gente percebe que as necessidades são diferentes em cada posto, em cada comunidade. Nós estamos fazendo uma experiência. Cada posto desse é uma experiência diferente. Não dá para... toda hora chega alguém e fala, escuta, mas como que é? Como em cada posto é uma realidade. Esses são os primeiros, né, que já estão em funcionamento. Essa é a realidade do Sol Nascente. Esse aqui foi o primeiro. Tá? Esse aqui é o Sol Nascente trecho 1, trecho 2, trecho 3. Né? É uma invasão. Esse ponto ele foi escolhido porque aqui tem toda uma área que deve ser preservada. Nós começamos a fazer a regularização pelo Sol Nascente 1, e toda essa área ela está sendo regularizada. Né? Esse contrato com a Caixa Econômica é de 2006, e os governos não conseguiam viabilizar. Lógico, porque os projetos eram feitos nos escritórios. Enquanto os projetos de áreas como essa, quando tiver a tentativa de fazer esses projetos nos escritórios, quando ele chega na obra, ele não atende mais, lógico. Então, esses projetos, sem dúvida, eles têm que ser feitos nos postos de assistência técnica. Esse foi o primeiro posto, dia 6 de abril, nós começamos. Tem uma outra coisa que é a gente ficar esperando ter as condições. Nunca vamos ter. A gente tem que montar da maneira que é possível. Quando nós montamos esse posto, a colega nossa, arquiteta da agência de fiscalização, falou assim, Gil, você é louco? Aquela loja, eu vou derrubar semana que vem, eu já levei-a. Você tem área irregular. Eu falei, a hora que eu tiver em área irregular, eu não tenho nada que fazer. O médico vai onde está doente. Se eu quiser trabalhar numa área regular, aí não precisa mais. Né? Eu não tenho nada que fazer. Mas como é que eu vou fazer? Eu falei assim, faz de conta que não me está vendo, lá passa direto, porque senão eu não vou trabalhar. Eu não vou esperar 90 dias para comprar a van para mim montar meu escritório. Até acho que o posto tem que ser numa van, porque ele é transitório, você faz o seu trabalho e depois vai embora, dentro de um ônibus. Né? E aí você não está em área irregular, você estaciona o ônibus na área regular e volta. Mas, por enquanto, não dá tempo. E se eu for ficar esperando a lei 8666, que todo mundo esconde atrás da 8666, eu não vou fazer assistência técnica. Então, faz de conta que você não está me vendo. Isso aí já tem uns 4 meses que ela passa lá e não me vê. E aí a gente montou o posto assim mesmo. O posto está trabalhando bem, tem uma equipe muito animada. Estamos resolvendo um problema de uma obra enorme de pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, que está lá desde 2006 parada. Hoje ela está andando com velocidade. Passou a ser a principal obra do governo. O governador hoje coloca como a principal obra do governo. E quem viabiliza é um arquiteto que vai lá, chega lá, conversa com o morador, fala, olha aqui, ó, mostra o projeto para ele, de 1 a 1.
aqui vai ter que passar uma rede, aqui vai ter que passar uma pista, eu vou ter que te relocar, você vai ter que sair da sua casa, eu vou ter que derrubar a sua casa, você vai vir para cá, para essa área aqui, para esse terreno, eu vou te ajudar a fazer o projeto, e aí vai. Não tem nada de excepcional, é tudo simples. Se a gente ficar esperando, se a gente complicar, as coisas não acontecem, né? Então, a gente tem feito, viabilizado essa obra, é um contrato muito grande. Assessoramento técnico, articulação com as lideranças, é muito importante as lideranças e a comunidade estar junto com você, senão você não consegue fazer nada. Ela tem que se sentir parte, né? E articulação entre os órgãos. Hoje, todas as reuniões que acontecem dos diversos órgãos no Distrito Federal são feitas nesses postos. Não tem nada de excepcional. Está vendo o posto lá? Ó? Isso aqui é a área irregular. A gente não pode ficar esperando, senão a gente não faz. Aqui é o sol nascente, aqui é o posto, isso aqui já é uma ligação que, na verdade, tem uma bacia aqui. Quando a gente chegou aqui, no local onde ia ser feita a bacia, tinha 80 barracos. Nós tivemos que negociar, tirar esses barracos e relocar essas pessoas. Essa área já é uma área onde a bacia está sendo feita, né? Já está, hoje essa fotografia antiga já está terminando, onde está sendo feita a relocação. Não tem nada de especial, essas pessoas que são arquitetas e arquitetos recém-formados, não tem nenhum especialista, a única coisa é querer realmente e perceber a necessidade que o arquiteto tem que ir para a periferia das cidades para poder mudar a cara da nossa profissão. Isso aqui, na verdade, a rua era essa, lá na frente a gente tinha um anteparo e a gente está, se a gente fosse fazer como estava desenhado no projeto, a gente tinha que derrubar 80 casas. Nós demos uma pequena volta no projeto e derrubamos 2. Então, lógico, o projeto tinha sido feito através do Google, então, normalmente, a realidade é bem diferente. Essas são reuniões nesse posto, né? Aqui com a equipe técnica, os arquitetos e toda a equipe. Aqui já é uma reunião com alguns outros órgãos, e aqui reunião com a comunidade. É super importante, é muito interessante. Esse aqui é um deputado oposição violenta ao governo, que falou, não, tem um problema lá, o pessoal da assistência técnica estava colado, na mesma hora o pessoal vai lá e resolve o problema. Por quê? Porque ele está dentro da comunidade, a comunidade passa a acreditar no trabalho, porque está vendo ele acontecer todo dia. E participa diretamente do que vai acontecer na obra. Então, mesmo a oposição passa a trabalhar junto com a gente. Lógico que tem muita coisa para ser feita pela frente, né? Mas tem algumas coisas que você começa sem perceber. Isso aqui foi uma coisa que a gente percebeu logo depois. Esses ajustes que foram feitos, quando o pessoal colocou na ponta do lápis, em 3 meses nós economizamos 1 milhão e reduzimos 70% do impacto às famílias. Isso é muito importante. E aí você calcula a hora que os políticos perceberem a importância desse trabalho, porque, por enquanto, eles não perceberam. Você calcula o que quer dizer isso, né? Essa daqui é uma reunião no mesmo posto, à noite, para tratar de uma rua que os arquitetos do posto... Essa é uma reunião de trabalho e aquela reunião é para viabilizar uma rua que o pessoal já está avançado, que se essa rua fosse minha, na verdade, a ideia é que essa é uma colega arquiteta que estão acertando com a comunidade para que seja feito nessa rua aqui um exemplo de
de rua, onde, nesse espaço aqui, ó, que na verdade não foi separado para a calçada, a comunidade está decidindo que vai ter calçada numa lateral e na outra vai ser jardim. Então, isso decidido entre os arquitetos e a comunidade, eles estão decidindo que aqui será jardim, que as fachadas todas terão garrafa PET com plantas, e na outra fachada, no outro lado da rua, terá a calçada. Lógico, porque nessa rua você não tem a área suficiente para ter as calçadas. Então, o que eu estou colocando é que cada local é diferente e as decisões são diferentes. Esse aqui é um outro posto na vida estrutural. Essa área toda terá que ser removida, é uma APP. Esse parque está em cima de um lixão. Então, a solução para essa área da estrutural já é uma solução diferente do sol nascente. Esse é o posto na vida estrutural. Também a gente abriu logo depois que a gente foi liberado, em abril. Ele tem funcionado bem. Já é uma outra realidade. Existia já há 4 anos e o dinheiro já ia voltar para a Caixa Econômica em função da reforma. No total, são 200 e poucas unidades, já foram feitas 83, onde a Caixa o Ministério já ia pegar o dinheiro de volta, porque tinha que fazer essas reformas nas casas, e quando se fazia licitação, as empresas não queriam participar porque o valor era muito baixo. E aí, logo que eu entrei, eles falaram, não, esse dinheiro esquece, porque isso aí a gente já perdeu. Eu falei, mas como perdeu? Não, porque o valor é muito baixo. Eu falei, muito baixo para as empreiteiras. Para nós é muito alto, dá para fazer muita coisa com isso. Nós já entregamos 83 e vamos entregar daqui 2 meses as outras. Tudo aprovado, inclusive pela própria Caixa. Então, essa coisa de falar que não tem dinheiro é muito... Isso aqui foi na inauguração, esse aqui é o governador, foi na inauguração do posto. O governador já está percebendo que isso é uma grande sacada política, já pediu para a gente abrir mais 3 postos. Tudo isso nós estamos falando numa cidade que não tem dinheiro para nada, gente. Eu não sei quem está acompanhando, se vocês estão acompanhando a realidade do Distrito Federal, é crítica, não temos dinheiro para nada, nada. Né? Um posto desse... Esses dias eu fiz uma continha que esses postos todos, você com 1/8 do valor de um departamento daquele paga os trabalhos que estão sendo feitos nesses postos. O custo é muito baixo. Né? Esse aqui é a entrega de escrituras, né? Para vocês terem ideia, em 8 meses nós entregamos uma quantidade de escrituras, quer dizer, nós regularizamos nesse tempo o que não foi regularizado em 40 anos do Distrito Federal. Porque nós somos melhor, não somos melhor que ninguém, só que simplesmente nós fizemos o caminho técnico e não o caminho político. Então, nós conseguimos regularizar. Nós combatimos violentamente todos os encaminhamentos que eram feitos no Conselho de Planejamento, como IAB. Quando a gente passou para o outro lado, a gente passou a ter a sociedade civil participando diretamente no Conselho, mas ouvindo de verdade e trabalhando junto com a sociedade civil. Isso tem facilitado, tem resolvido nossos problemas, simplesmente porque a gente coloca o que é técnico no lugar certo e o que é político no lugar certo. Então, a gente tem conseguido fazer a regularização que é urgente no Distrito Federal. Esse aqui é o posto da estrutural internamente. Temos muitas ações
a realizar, né? Essa desocupação de Santa Luzia, eu estou falando que é macro, gente, porque nós temos muitas dificuldades ainda em entrar dentro das casas para fazer a regularização. Você colocar o dinheiro público dentro de uma casa particular, que é necessário fazer isso, nós temos que resolver problemas de Tribunal de Contas da União, temos que resolver problemas jurídicos que a gente ainda não conseguiu resolver. Já estamos fazendo muita coisa. Eu brinco lá em casa que eu já passei um terço que eu tinha para os meus filhos, porque quando eu sair de lá eu não sei o que vai acontecer. Mas é muito importante que a gente faça na prática, não fique esperando as questões teóricas para depois. A questão prática ela tem que vir na frente para a gente viabilizar as questões teóricas. Tribunal de Contas, as questões jurídicas, elas têm que acontecer, mas posteriormente. Não dá para a gente querer inverter esse processo. Confesso para vocês que eu participei muitos anos de seminários, de congressos, discutindo como tem que ser assistência técnica. A assistência técnica nós temos que ir para dentro da periferia e fazer acontecer, para depois a gente vir atrás resolvendo as questões jurídicas e contábeis. Esse aqui é um terceiro posto na QNR da Ceilândia. Esse aqui a gente não tinha, a gente queria abrir o mais depressa possível, não tinha espaço, então a gente abriu na casa de um morador. Tá? Posto abriu na casa do morador. Na outra semana, esse aqui era um valor que a Caixa Econômica já tinha decidido que ia cortar. E a gente falou, não, mas lá tem um posto de assistência técnica. Não tinha. Pode mandar fiscalização daqui 8 dias. A fiscalização chegou lá e o posto já estava lá. Não deu tempo da gente fazer em lugar melhor, agora já estão fazendo a transferência dele, mas é sempre aquela questão. Se a gente ficar esperando a burocracia foi feita para não acontecer. Nós temos que ter consciência disso. Esse aqui é o posto e essa é a equipe da Caixa verificando o posto, né? E a gente falou, não, a gente vai melhorar, mas por enquanto o posto está aqui, já está atuando, já tinha tido as reuniões necessárias, não deu tempo para a gente fazer a placa direito. É importante envolver as universidades, mas não podemos ficar esperando as soluções que acontecem, né? Eu sou da Universidade de Brasília, tenho o maior respeito, mas nós não podemos pensar semestralmente. Se nós pensarmos semestralmente, a cidade passa por cima da gente, né? Então, nós temos que, com a maior rapidez possível, trabalhar os apoios e etc., mas esse valor aqui, esse 659 mil, que era a devolução que ia acontecer na outra semana. Quando a gente abriu o posto, a gente conseguiu segurar isso daí e já estamos fazendo ações lá. Estamos resolvendo o problema de 240 famílias só nesse posto aqui. Eu estou passando um pouco mais rápido, porque eu acho que o debate é mais importante, né? Esse aqui é o terceiro posto. Esse aqui é o Aris Pôr do Sol. Esse posto aqui foi o que me trouxe mais emoção. Eu vou mostrar para vocês no final por quê. É uma área que todinha ia ser derrubada, e a gente, junto com a comunidade, a gente já conseguiu permanecer e estamos dando resposta já concreta para ele. Essa fotografia aqui foi tirada no pôr do sol, para todo mundo ver. Aqui já está com a nova cara que a gente está querendo dar à CODAB. Isso aqui é um concurso nacional que a gente fez para programação visual da CODAB. Esse aqui foi aberto agora, dia 4. Né?
já estamos fazendo. É interessante, esse posto foi aberto dia 4, ele já teve 5 reuniões com a comunidade lá. Esse aqui foi a inauguração, a abertura, essa aqui é a dona Chica, a prefeita local, e a participação da comunidade, dependendo do posto, ele é maior ou menor, né? Já tiveram 4 reuniões com a comunidade, já preparando todo o trabalho que vai ser feito nessa comunidade. Essa aqui é uma das reuniões. Essa aqui é com as lideranças comunitárias. E esse posto é da Vila Cauí, é o último, esse está sendo montado ainda, mas antes mesmo dele ser montado, esse aqui, na verdade, é um espaço pequeno que tem, e essa área aqui está sendo coberta essa semana, ele foi aberto agora, dia 14, mas antes mesmo a gente já fez um trabalho de levantamento local. Também. Esse é o presidente da associação, esse aqui é o pessoal esse é o trabalho local que está sendo feito. Essa daqui é a presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Essa comunidade ela ia ser deslocada em função das questões de meio ambiente. Nós já fizemos um trabalho local, principalmente com a presidente do IBRAM, que é a Jane, e a comunidade vai permanecer e a gente vai atender todas as necessidades ambientais que são necessárias. Esse é um posto que vai ser implantado agora no Porto Rico, toda essa área aqui tem que ser remanejada, todo esse pessoal vai vir para essa área, ele está sendo montado essa semana, hoje o pessoal está lá vendo o local. Esse é o 7º posto, será montado na Agrovila de São Sebastião. Pode parecer incrível, mas Brasília não tinha. Eu perguntei para a Codeplan quantos são e aonde estão os pobres mais pobres do Distrito Federal. Não existia. A Codeplan demorou 4 meses para dar essa resposta. Então, é por isso que esses 3 últimos postos, esse aqui é em Braslândia, esses 3 últimos postos estão sendo montados justamente nessas áreas. Esse daqui é o documento que eu falei que aquele posto era o mais importante, porque ele nasceu da solicitação da comunidade, né? Eu estava na Codab e recebi esse documento, a dona Francisca é aquela que estava sentada lá, onde eles ficaram sabendo do posto e fizeram um documento, reuniram a comunidade e foram à Codab pedir para que a gente abrisse o posto lá. Esse daqui é um outro abaixo-assinado daquele outro posto. Então, quer dizer, a comunidade já percebeu. Isso aqui são... A gente está, lógico, está começando a buscar novas tecnologias para atender as realidades, que são diferentes. E esses são os concursos de projetos que, na verdade, a gente está para lançar aí há 3 a 4 meses, devemos lançar nesses 15 dias, no sentido de fazer cidades, né? Logicamente, os concursos nacionais. Esse é um que a gente vai lançar para a Unidade Básica de Saúde, no Paranoá. Esse segundo é um centro de ensino fundamental, também no Paranoá. E esse é um centro de ensino infantil. Esse aqui vai ser o concurso mais interessante que a gente vai lançar, que é uma proposta de reassentamento, que, logicamente, a gente vai trabalhar primeiro no Sol Nascente, que ela é aquela primeira que a gente disse, e todos esses concursos são nacionais. A gente está com dificuldade jurídica, mais uma vez, para lançar esse concurso, mas eu acho que dentro de uns 15 a 20 dias a gente consegue lançar. Essa é a plataforma de concurso que a gente, toda e qualquer contratação da Codab ou da CEGET, da Secretaria, no Distrito Federal, será feita através de concurso público nacional. Nós não admitimos qualquer contratação que não seja através de concurso público. Ou nós fazemos nos postos de assistência técnica, ou nós fazemos concurso nacional. Contratação e licitação pública de empresa para fazer projeto, nós não admitimos. Essa daqui foi a primeira decisão, que foi a logomarca da Codab, que nós fizemos um concurso nacional de logomarca. Então é isso. Muito obrigado.